Eu ia viajar ontem para São Paulo e Deus não permitiu que eu viajasse hoje e vou viajar hoje, né? Amanhã, 7 da manhã. Aleluia! Eu tive lendo uns textos aqui e esses textos me chamaram muita atenção. Aqui está assim, sobre a prática da palavra de Deus. A gente fala assim, sobre a prática da palavra de Deus. A gente lê a Bíblia, vem na igreja, ora, e a prática da palavra de Deus. Aqui está escrito assim, foi o Tiago, irmão de Cristo, que escreveu isso aqui. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, é acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada. Aí a gente sabe que as plantas, muitas delas árvores, pé de laranjeira, a gente pega uma outra planta e enxerta nela, entendeu? E essa planta, esse enxerto é feito para essa planta melhorar, se transformar numa nova constituição de produto, de fruta, de melhorar a planta. Aqui diz que a palavra de Deus é enxertada em nós. Quem enxerta essa palavra em nós? Quem parou para pensar? Será que é o nosso pastor que ele sobe aqui e ele enxerga essa palavra em nós? Eu digo que é o Espírito Santo que age, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é viva nas nossas bocas, nos nossos corações. Porque muitos que vêm na igreja, que entram por aquela porta, se sentam e escutam. E quando saem, não estão levando nada. Mas tem outros que sentam, escutam e se manifesta dentro delas essa palavra que é viva. E assim, quando elas saem daqui, elas saem pessoas melhoradas. E assim que a palavra é enxertada em nós. Essa palavra que é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas e seres cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque a gente senta, ouve e cumprir a palavra de Deus é difícil, é duro. O mundo aqui, ele traz muitas maneiras de nos afastar da vontade de Deus, com dinheiro, com tentações, e nós nos dobramos e pecamos. Mas Deus tem amor suficiente para Ele perdoar e para Ele, como chama, nos guiar no caminho novamente. Mas a gente tem um grande problema. A gente peca, comete erros e a gente se julga. E quando a gente se julga, a gente está sendo julgado não por nós, mas o inimigo bota isso na nossa cabeça. Entendeu? O diabo, ele disse: você é culpado, Deus não quer mais nada com você, Jesus não quer mais você porque você pecou contra ele. Judas passou por isso. Hoje estava até conversando com o pastor sobre isso. Judas, ele traiu a Cristo, mas era o desígnio dele de trair a Cristo, como foi o desígnio de Paulo caçar os cristãos, entendeu? Foi o desígnio de Judas trair a Jesus, mas Jesus já o tinha perdoado, mas ele não se perdoou. O diabo colocou na cabeça dele: você não tem jeito, você já está na minha mão. Aí ele se matou. Então o que a gente faz? A gente, como chama, tem que ser ouvinte, e a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Certo? E aqui está escrito assim: sendo ouvintes da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se para a lei, e foi logo e se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas sendo da obra esse tal, será bem-aventurado nos seus feitos.
Entendeu, gente? Antes realmente você se olha no espelho de manhã, lá para meio-dia você não lembra mais como era você se olhar naquele espelho. Ou você está suado, está mais sujo, está bem diferente daquela pessoa que você se olhou no espelho de manhã. Então, o varão tem que procurar ser perfeito, a gente tem que procurar ser perfeito, é difícil, certo, gente? E aqui também está escrito, o Tiago, ele abrange muita coisa. Aqui está escrito assim, se alguém entre vós cuida ser religioso, alguém sabe que é a religião perfeita aqui? Alguém sabe se é católico, se é os cristãos, se são os budistas? Qual é a religião perfeita? Aqui está escrito, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Entendeu, gente? Então, a religião perfeita não depende de placa nem de denominação. A denominação perfeita, ou seja, a religião perfeita está dentro do coração, ser perfeito, evitando elevar vantagens. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um negócio e eu posso levar vantagem naquele negócio e deixar, como é que chama aqui, que outro irmão leve prejuízo. Isso não é perfeito, entendeu, gente? Aqui também, em Tiago, eu encontrei algo muito interessante. O que é a fé? Nós temos fé. Gente, eu sei que na época de Cristo, Pedro, Paulo, João e muitos outros que não eram do meio dos apóstolos, muitos outros que não, até nem batizados, talvez não foram, entendeu? Mas pela fé, eles chegavam, punham suas mãos, as pessoas eram curadas, os demônios saíam, as dores de cabeça passavam, as enfermidades se afastavam pela fé daquelas pessoas. Hoje em dia a gente não vê que chegue aqui doente e não se vê ninguém que possa levantar a sua mão e essa pessoa sair daqui curada na hora. Entendeu, gente? A gente ora, a gente pede a Deus, Deus na sua infinita sabedoria, Ele ouve o nosso clamor, a pessoa cura-se aos poucos, mas a fé não glorificou a Deus na hora. Por quê? Porque a nossa fé é curta. Porque a gente fica assim, quando acontece um milagre na nossa vida, você vai para atravessar uma rua e volta para pegar uma moeda e passa um carro. Você diz, que sorte. A sorte é coisa do diabo. A gente não pode dizer, o cristão não pode dizer que tem sorte. Nós temos a Deus. A sorte é coisa do diabo. A sorte não existe para nós. O que nós temos é a benevolência de Deus, o amor de Deus para conosco. E ninguém diga no coração de vocês que vocês não são nada. A gente não é nada. Nós não somos nada perante Deus. Se a gente for colocar Deus de um lado da balança e a humanidade na outra, nós não somos nada. Mas para Deus a gente é tudo. Nós somos sagrados para Deus. Nós somos o sal. O sal para Deus é o salário. Antigamente um soldado romano, quando ele ia para a batalha, ele recebia seu dinheiro em sal. 10 quilos de sal para ele era um mês de salário. Entendeu, gente? Ninguém pode dizer que a gente não somos nada, porque o diabo Satanás não está querendo nada para ele, não. O diabo Satanás está querendo muito. E Deus sabe o que ele tem. Vocês sabem quem são vocês para ele. Então, gente, quando alguém disser para vocês que vocês não são nada, vocês digam, olha, a gente é o tesouro de Deus. Nós somos por qual Deus guerreia por nós. E a gente vai chegar a tal ponto que um dia a gente vê a face do nosso Criador. Mas para isso depende da nossa fé. E aqui está escrito assim, a fé sem a sobra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento,
cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então eu digo, meus irmãos, a gente vê uma pessoa na rua, seminua, passando necessidade, e você tem R$3 no bolso para você comprar um sanduíche, e aquela pessoa está com aquela mesma fome que você tem. Eu não digo pagar o dinheiro, mas divida a metade do seu sanduíche. Se alguém está com necessidade na rua, não vamos julgar essa pessoa pela maneira que ela é. Olha, aquela pessoa eu não vou chamar ela em casa para comer não, porque ela está fedendo. Ceda-lhe o banho, apresente-lhe a comida e leve a palavra de Deus para essas pessoas. E assim se exercita a fé. Por isso que a fé sem as obras é morta, e vice-versa. Porque a gente enche o peito: eu tenho fé em Deus. Aí chega em casa: poxa, estou com 3 recibos de luz. Cadê a fé? Já pensou na luz? A gente pode viver lampião. Viu, pessoas? Então, nós temos que exercitar a fé e as obras. Ter amor do seu próximo, como assim mesmo, como o nosso Jesus falou. Vai ser difícil, porque a gente primeiro somos egoístas. Nós pensamos em nós, depois pensamos em nós novamente, e quando está tudo bem para nós, a gente lembra do outro. Então, gente, a gente tem que ver sobre a fé. Aqui está escrito aqui: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando oferecesse sobre o altar o seu filho Isaque? Gente, olha, quem tem coragem de pegar o seu filho e colocar no altar para sacrifício? Se Deus exigir que coloque sua mãe, seu irmão, seu pai, você mataria seu pai e seu irmão em sacrifício a Deus? Nem o nosso próprio Deus fez isso com Abraão para que o entristeça, mas Deus fez isso para deixar para nós hoje um exemplo de fé, porque Deus conhece o futuro, conhece o passado, Deus conhece tudo. Deus não precisava colocar Abraão num teste em qual ele iria sofrer aquilo tudo, mas Deus, como conhece o nosso futuro, Ele sabe que aquilo representou para nós um teste de fé. Por isso, gente, a gente às vezes cai muito porque as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Mas vejam vocês, se vocês param dentro das suas casas e falam assim: eu estou com saúde, eu estou com a barriga cheinha, está ótimo. Se chover eu tenho um teto. Armejar mais do que isso não é bom, entendeu, gente? O necessário para nós é tudo. Eu tenho um apóstolo aqui, Paulo, uma vez falaram para ele, né? E ele respondeu uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: somente a virtude de Cristo me basta, né? A virtude de Deus. Então imagina o nome daquele, que Paulo era rico. Paulo tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica. Entendeu, gente? Paulo era muito bem visto pelas grandes pessoas daquela época. Então, por isso que eu digo para vocês, para ele Jesus apareceu, e para a gente Jesus apareceu. Glória a Deus, aleluia. Quantos de nós aqui já viu Cristo na sua frente? Rapaz, Cristo não pode ser visto por esses olhos, porque esses olhos veem televisão, esses olhos veem pornografia, esses olhos veem maldade, porque a gente tem uma trave nos nossos olhos. Mas quando essa trave é removida, você poderá ver a presença de Cristo. Mas Jesus tem sentido. Toda vez que algo estiver afligindo vocês, que vocês dobram seus joelhos e clamam, vocês presentem a Cristo Jesus
abraçando, Aleluia. te confortando, porque assim Ele falou aqui na Bíblia. Deus, aleluia. Quantos cristãos tem aqui dentro? E quem não é cristão aqui dentro? Os cristãos que estão aqui dentro, eles sabem porque eles lêem a Bíblia, do que eu estou dizendo. Agora, exercitar o que a gente vê aqui é difícil. É difícil porque nós somos egoístas. Aleluia. E nós somos hipócritas. Porque a gente fala assim, nós somos salvos. Eu digo para vocês, meus irmãos, para a gente avançar, ser salvo e ter a vida eterna, tem que ser trabalhado, tem que alcançar um nível. Toda vez que você estiver com raiva de alguém, peça desculpa. Toda vez que você estiver em falta com alguém, peça desculpa. E que nem eu falo, se a gente não exercitar o que a palavra está escrito, o que a gente diz que a gente é salvo? A gente está se enganando. Aqui também está escrito assim, quer ver? No capítulo 3, não, 3 não, me desculpei, no 4, veja só, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combatei e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites e adúlteros e adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é uma amizade contra Deus? Por isso que a gente tem que saber que nós somos separados deste mundo para Deus. Uma vez eu senti isso, meu irmão, pastor Lázaro. Eu saí no portão de casa e olhei aquela mata, olhei tudo, a rua, e eu senti um aperto no coração, porque eu disse, eu não pertenço a isso. Não sei de onde que veio isso na minha cabeça. Eu não pertenço a isso. Entendeu? A mata é muito bonita, tudo muito perfeito, mas a corrupção humana é tão grande. O Satanás, ele se sacode tanto. Entendeu? Como nós estamos aqui em busca de Deus, o inimigo está sempre atrás de nós para nos derrubar. Por isso, gente, que a gente não tem que se estigar, não tem que ser preguiçoso. Entendeu? Eu mesmo muitas vezes eu digo, vou na igreja nada, eu estou cansado. Mas eu sei que é do outro lado que não quer que eu venha. E do jeito que eu tiver, eu venho. Às vezes eu estou sangrado, estou com raiva, estou com algum problema. Às vezes vou para a igreja nada, não acontece nada. E venho julgando às vezes os que vêm aqui também. Porque eu sou falho, nós todos somos falhos. Nós saímos daqui, nós entramos aqui procurando crescer espiritualmente. Mas quando a gente tem contato com o mundo, todo passo que a gente dá para frente a gente volta 2. A gente tem que começar a dar 2 passos em direção a Cristo e se afastar 3 do mundo. Por isso aqui está escrito aqui, entendeu? Não podeis combateis a guerra e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar-se em vossas deleites. Adultos, não sabeis vós que a amizade do mundo é uma amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não quero ser amigo de prefeito, nem de vereador, de ninguém que não seja da parte de Deus. Entendeu, gente? Olha, gente, eu não quero ter cargo político, eu não quero ser rico. Se um dia eu for rico, eu vou montar umas 45 igrejas, entendeu? Vou dar a Bíblia aí de graça. Porque olha, eu estou parado já tem um tempo. Deus me abriu um emprego, eu consegui um ótimo emprego, mas a pessoa não aceitava que os irmãos que da Adventista, que eles falam no sábado, né? Nós admitia que faltasse no trabalho. E chegou no sábado que 3 irmãos adventistas falaram comigo, hoje nós vai ter que ir para a igreja porque a gente tem que se
Eu falei, meus irmãos, olha, vocês vão, que eu resolvo. Se o professor chegou para mim, chegando, você deu folga os adventistas, o pessoal só adventistas, só servos de Deus, que eles precisam estar na igreja esse dia. Me mandaram embora, entendeu? Me mandaram embora, por isso e por algumas outras coisas que eu não sou de acordo. Então, eu digo, se a gente está num emprego muito bom, ganhando um ótimo salário, se a gente está num ótimo local, mas não for da vontade de Deus, então vamos cair fora daí. Olha, eu prefiro comer meu arroz e feijão com Cristo Jesus do que comer meu banquete com o diabo. Entendeu, gente? Aqui também está escrito assim: porém, a graça aos humildes, sujeitai-vos por a Deus, resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos duplo ânimo, purificai o coração, senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal um dos outros. Ele fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar, destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Viu, meu irmão? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque da maneira que você julga, você vai ser julgado. E todos nós somos passíveis de erro. Quando o irmão estiver errado, é bem de criticar e julgar, se aproxime, ore por ele, visite, porque todos nós separadamente somos fracos, mas junto na consciência de Cristo Jesus somos fortes. Por isso que toda vez que se reúnem os cristãos e clamam a Deus, eles ficam mais fortes. Mas quando os irmãos começam a faltar a congregação e a fazer as coisas de Deus, você vai fraquejando, você vai perdendo um pouco da sua fé, você vai ficando mais acessível para o diabo. Olha, meus irmãos, estamos perto, mas tão perto de a gente ver aqueles dias que estão escritos no livro de Apocalipse, no livro de Revelação. Estamos tão perto daqueles dias que Daniel tem falado. O próprio Daniel falou muita coisa que nem ele entendia, porque isso é para nós. Atualmente, pela fé e pela graça do Espírito Santo de Deus, os textos estão sendo abertos, os céus estão sendo abertos, e nós estamos vendo aí. Por isso, gente, a gente tem que ter mansidão de coração. Agora eu vou dizer para vocês também que o servo de Deus tem que ser forte, tem que ser guerreiro. Certo, gente? Não tem que ter medo de ofensas, não tem que ter medo de conflitos. Certo, gente? Porque o servo de Deus não precisa entrar em guerra. Como muitas vezes foi falado aqui, que Deus tem que guerrear por nós. Certo, gente? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Eu vou passar a palavra para o pastor. Muito obrigado pela atenção. E vamos pensar. Glória a Deus. Aleluia.